Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por economistas sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana o economista Roberto Luiz Troster. Troster, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. Tudo bom? Tudo bom. Troster, primeiro bloco, tema do convidado, você escolheu falar sobre a crise. A primeira pergunta é, afinal de contas, é uma crise do setor público ou do setor privado? É uma crise do setor privado. Os problemas de solvência do setor público não se manifestaram. Quer dizer, a relação dívida-PIB começou a aumentar depois que o PIB começou a cair, não antes. Segundo, o risco Brasil está em queda desde que esse novo governo assumiu e o investimento estrangeiro no país aumentou. Verdade. E não diminuiu. Então, não é um problema público, apesar que o público tem que ser enfrentado, tem que ser solucionado. Por outro lado, a inadimplência do setor privado veio aumentando desde 2009. Quer dizer, após a crise, quando a economia começou a crescer, a inadimplência cresceu muito mais, o número de inadimplentes foi aumentando. De 2010, por exemplo, quando o país cresceu 7,5%, a inadimplência aumentou mais do que 20%. E está indo assim, o que acontece? Mais inadimplência, taxas mais altas, condições de crédito mais restritivas e crédito tão caro, o que fez? Diminuição de capital de giro das empresas, empresas cortam custos, cortam o que podem, o resultado está aí, são mais de 12 milhões de desempregados, mais de 60 milhões de pessoas físicas com anotações de atraso e o mais grave de todos, mais de 5 milhões de empresas com anotações de atraso. O que acontece se uma empresa não tem uma anotação de atraso? Ela tem que pagar à vista pelas mercadorias, ninguém dá crédito para elas e não consegue acesso a crédito no sistema. Então, esse processo cada vez maior. Um círculo vicioso, né? Eu diria que é um redemoinho vicioso, né? Quer dizer, porque cada vez vai absorvendo mais, um círculo... Teve muito oba-oba lá em 2010, você acha? Eu acho que, não, oba-oba, quer dizer, você tem um processo que você deveria estar observando agora e não está, que se chama overshooting. O que é overshooting? Quando você tem uma dinâmica de preços, o ponto de equilíbrio ultrapassado. Isso aconteceu, por exemplo, em outras recuperações de crise no Brasil e no resto do mundo. Até a economia mundial deu esse salto e depois começou a trajetória de alta. Então não foi tanto oba-oba, mas... Tem um ditado assim, bem brasileiro, que diz que você tem que consertar o telhado quando o tempo está bom. Era hora de começar a consertar as coisas, fazer mudanças. Essa dinâmica de crédito não funciona. Então, deu no que deu. Troster, a recessão já acabou? Você cravaria isso? Bom, depende do que você chama de recessão. Crescer 1% ou crescer 3% o ano que vem, para um país como o Brasil, é muito pouco. É que nem o Brasil joga contra a Costa Rica, ganha por 1-0 e solta um rojão aqui, é muito pouco. Quer dizer, eu acho que É que depois do 7-1 ganhar de 1-0, né? Pode ser alguma coisa, não é isso? Boa analogia. Mas é muito pouco para o Brasil. O resto do mundo está crescendo a 4%, tem vizinhos nossos crescendo mais do que isso. Tipo a Argentina, né? A Argentina está crescendo 3%, né? 3%, mas já tem bem gente... mais que o Brasil, né? Quer dizer, eu acho que quanto mais cresce a Argentina, mais cresce o Brasil. Quanto mais cresce o Brasil, mais cresce a Argentina. São países integrados. Mas a questão é, o desemprego vai demorar para cair. Quer dizer, você não tem uma política de emprego, você só tem uma política de solvência do setor público. Quer dizer, é muito pouco para o Brasil. Você devia ter uma política de crescimento e uma política de crédito. Mas, na média, quer dizer, não quer dizer que todos os setores vão crescer. A economia, o resultado vai ser positivo esse ano, vai ser melhor o ano que vem. Chega a ser um voo de galinha, você diria, não? Ou é um crescimento para valer? Difícil. Não tem uma resposta nem sim, nem não, muito pelo contrário. Depende da eleição? Duas coisas, vamos por partes. Eu acho que a gente vai crescer 2,5%, 3% nos próximos anos. Não tem nenhum grande risco na economia brasileira, mas é muito pouco. A eleição esse crescimento no ano que vem vai ajudar na eleição no sentido de que vai ser menos radical. Com um pouco de crescimento, as pessoas ficam mais esperançosas e você vai ter menos aquele voto rebelde, vai ter mais um voto mais racional. Mas eu acho que todo mundo está colocando a fé
no novo presidente, em vez de colocar, qual que vai ser o programa de governo? O que vamos fazer para crescer? E que isso deveria ser a questão central. Agora, quando você fala que não tem nenhum grande risco, você parte do pressuposto que não vai ganhar o Lula, não vai ganhar o Bolsonaro, ou para você a vitória de um deles não é problema? Do ponto de vista econômico, claro. Depende da equipe, acho que daqui até lá tem muita coisa. Mas eu acho duas coisas. Primeiro, para ter mudança você tem que ter frustração. E a sociedade brasileira está frustrada. Quer dizer, você tem que estar frustrado com o teu estado físico para começar a fazer academia e começar a comer mais frutas. Você tem que estar frustrado com as coisas para ter mudança. O Brasil está frustrado. E a sociedade vai impor mais racionalidade. Então, eu acho que o espaço de manobra para qualquer um deles é menor. Quer dizer, eu acho que você vai ter uma política mais racional. Muito bem. Roberto Luiz Troster, economista, conosco nesta semana aqui no Papo de Economista. Ele volta amanhã para falar sobre crédito. A você um grande abraço e até lá.